Muito bem, senhoras e senhores, aqui é o Renato. Tô aqui hoje com meu amigo, irmão Gil. Fala aí, galera, beleza? Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Vina de Bauru, mais conhecido como Salinha de Mídias, que é o que eu gosto mais. E você é muito bem-vindo ao Vinerdcast. Muito bom, muito bom. Hoje a gente tem o prazer, a honra, a alegria de ter aqui o Ângelo Basso. E aí, brother? Obrigado, Ângelo. Beleza? Obrigado pela presença. Tranquilo? Muito feliz mesmo com a tua presença aqui. Muito honrado. Bom, seguinte, vamos lá, o Ângelo. Todo mundo conhece já, né? Então, é até chato já de falar, mas vamos lá. 40 anos de idade, casado com a Carol Basso. Ela é minha professora de História da igreja? Isso, História da Igreja, lá no Convergência. Tem 2 filhos, o Gabriel e o Miguel, ambos de 10 anos. O Miguel tá indo por aí. É o Miguel que veio aqui, né? Uhum. Ele é líder lá, é fundador também, né? Do Convergência, né? Sim, Do Ministério sim. Convergência, lá em Montemor. Temos diversos amigos nossos lá. Quem mesmo? É o... Tem uma base de galera lá, Bauru, tem um né? monte de Tem Bauru uma lá, base né? de Bauru lá. Base. Pô, lá tá... Tem o que era Walter. daqui da Wiener, tá a Esther, A a Tati, Tati Pompei, isso. o Walter, O Walter. a Giovana, Giovana e o Guido não era de lá, mas é, foi casado com ela. a Marta. O Cláudio era daqui A de Mar- Bauru. Tá Muito- o Esmon agora lá. O Esmon, com a a Dani. família. É. muito Tem uma bom. galera, cara. É bom que vai pra lá, tem casa, à vontade. pra Vontade. É. 20 anos de ministério. É. Tá na... Não parece, mas eu rodei assim sem óleo, então parece que é mais, mas é só 20. Muito bom, cara. Bom, vamos lá. Fala um pouco primeiro, só pra gente começar a quebrar o Tá. gelo aqui. Tá. Rapidamente da sua trajetória aí, como é que você começou, né? O início da caminhada aí. ficar. Como Deus te chamou. Tá, eu converti em 98. Então eu converti num contexto onde na minha cidade estava acontecendo um despertamento das igrejas para o mover do Espírito Santo. Não era exatamente assim, igreja tradicional recebendo renovação, mas era um toque do Espírito forte que estava vindo sobre as igrejas e elas estavam se unindo, fazendo retiros e tal. E eu converti nesse contexto. Passado aí 2, 3 anos, eu conheci o Gregório e aí por causa desse contato com o Gregório, eu comecei a ficar muito focado nessa questão de buscar avivamento, falar sobre avivamento, pensar sobre isso. E nessa busca por avivamento, eu tive muita frustração junto com muita fome. Quando você tem fome, você vai para lugares e atrás de pessoas e cria expectativa. Às vezes isso não é bom. Então eu tive expectativa em pessoas, isso me levou a frustrações. E as frustrações me levaram a questionamentos e perguntas constantes e viscerais que me levaram até Montemor, conhecer os Walkers. E então em 2006 eu fui para lá e fiz o CPP, o curso de preparação profética, em 2006. E vi na figura do Haroldo o tipo de pessoa que eu sentia necessidade de estar próximo, que era alguém como o Gregório, que era intenso para Deus, que buscava Deus, que orava, mas que podia me mentorear, me discipular numa busca mais perene e constante por avivamento. Então eu fiquei, depois de 2006 que eu estudei, eu fiquei morando lá e servindo o ministério do Haroldo, e sirvo até hoje o ministério dele. Só que nesse meio tempo, por causa dos meus questionamentos a respeito de avivamento, a respeito de como trazer a presença de Deus, eu fui chegando a certas conclusões. Uma delas era a respeito de igreja, da necessidade e importância da igreja local. Outra era a necessidade e importância da oração e da vida de oração na igreja local. Outra era a necessidade da questão da justiça social na vida da igreja. E essas coisas foram se unindo e se misturando na minha ideia, na minha cabeça. Então, em 2010, nós começamos a plantação da igreja em Montemor. Era uma igreja caseira, 10 pessoas embaixo de uma árvore. Basicamente isso. 2010. Isso.
E aí, Recente, né? em 2015, oficialmente começou o movimento Convergência. Quando nós, então, a gente transicionou da chácara, onde tem o CPP, e nós fomos para a cidade, começar uma sala de oração na cidade, com trabalho de justiça social e evangelismo constante na cidade. Então a gente foi para a cidade para fazer isso. Então começou com a sala de oração, primeiro. A igreja era só a igreja caseira. Mas Tá. quando a gente foi para a cidade, então a gente começou uma sala de oração na cidade. Foi a primeira coisa que tinha, mas já tinha igreja caseira, que era uma igreja caseira com 10 pessoas em 2010, que virou 2 igrejas caseiras. Quando eu digo igreja caseira, não é célula, é igreja caseira mesmo, literalmente. Com um pastor, que tem batismo, ceia, é tudo ali que acontece ali mesmo naquela casa. Então essa igreja caseira cresceu, virou 2 igrejas caseiras, virou 3 igrejas caseiras, foi crescendo, 3, 4, 5. Então hoje, eu não sei quantas são mais em Montemor, mas eu sei que provavelmente é muitas. Mas hoje nós somos, em Montemor são mais ou menos uns 500 irmãos. E aí nós temos em Campinas mais uns 200 irmãos, em Dayatuba e Piracicaba também. E aí está formando outros núcleos, em Hortolândia, Sumaré, Salto, está formando... Nossa, a região toda ali. Isso. O nosso desejo, a gente tem um mapa, né, daquela região ali, então o nosso objetivo é plantar igrejas em todos aqueles lugares ali. Legal. Então a gente começou em Montemor, essa plantação, foi desenvolvendo. Então a gente desenvolveu 2 braços, que é a igreja, que chama Convergência, por resultado de falta de criatividade minha, e o movimento Convergência, que aí é a parte ministerial, a sala de oração, os trabalhos externos, as conferências e tudo mais. E então isso foi crescendo, e aí nos últimos anos agora, depois da pandemia, o Espírito Santo falou forte comigo e com os demais irmãos da comunidade sobre a visão da presença de Deus. Ela foi como se Deus afiasse ela, tornasse ela mais intensa. Então Deus permitiu que a gente fosse mais forte nesse assunto. A gente teve uma visitação do Espírito Santo por um período de alguns meses, algumas semanas, em 2020. Isso tornou mais forte a nossa visão, nossa unidade ao redor disso. E junto com isso, o meu trabalho individual nas redes sociais cresceu. E eu desenvolvi então um ministério nas redes sociais, especificamente. Então as redes sociais hoje também são parte do meu ministério. Pessoal. Não são meio de ministério. Ou seja, muitas vezes a gente olha as redes sociais como um meio, né? Eu posto um banner para que as pessoas vão na igreja. Então é um meio. Sim. Não é isso que eu faço. Eu faço lá mesmo o próprio ministério. Eu discipulo a pessoa lá, eu trabalho lá. E eu também tenho um trabalho fora de lá, né? São trabalhos diferentes, né? Muito bom. Inclusive agora, falando, né, sobre ministério, né? A gente acompanha, a gente te acompanha, todos nós aqui. Inclusive, todos nós nos inspiramos muito, acompanhamos assim nas redes. Então a gente está bem antenado nas coisas que você fala também. E uma coisa... Vocês não vão cometer os mesmos erros, né? Eu erro antes, aí vocês... Isso, a ideia é. Gente, E uma coisa que a gente ouve você falar, né? É que há um tempo você deixou o ministério pastoral para ser amigo de Deus em tempo integral, né? Essa é uma frase que a gente já ouviu você falar, né? Qual que é o significado disso? Tá. É o seguinte. Amigo de Deus em tempo integral é um jeito relacional de explicar o que é ministério profético. Porque um profeta, para mim, é um amigo de Deus em tempo integral. Muito diferente do conceito de GPS de Deus, sabe? Vai para a esquerda, vai para a direita. Então, para mim, o profeta não é esse tipo de gente que fica trazendo um monte de sinal e previsão e teoria de conspiração. Não. Profeta é amigo de Deus. E nesse sentido, todo cristão é chamado para ser amigo de Deus, e nesse sentido, então, todo cristão é chamado para ser profético. E é isso que eu acredito que um profeta deve instigar na igreja local, instigar nos cristãos. É esse anseio por amizade com Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Deus. Eu acho que é isso que o profeta deve
insisti. O que acontece? Na busca por avivamento, muita coisa se torna necessária fazer. Ou pelo menos para mim, se tornou necessária fazer para que o meu ministério fosse validado, para que as pessoas tivessem segurança comigo e com o trabalho, mas que não necessariamente eram coisas que eu tinha chamado para fazer. Por exemplo, igreja local, as empresas que eu comecei, uma série de coisas que eu fiz que proporcionaram estruturas financeiras, relacionais, que permitem que as pessoas hoje estejam no Convergência com segurança, onde elas se sentem amparadas. Não, aqui tem um contexto pastoral, aqui tem uma igreja, não é um bando de jovens loucos. Um cara que apareceu do nada. Isso, então eu basicamente eu fiquei 15, continuo até hoje, mas assim, 15, 16 anos, submetendo ao Haroldo. Então todos sabem que esses anos todos eu estou junto com ele, eu não deixei ele. Então isso trouxe credibilidade com pessoas de fora, porque isso era um dos pontos na busca por avivamento, precisa ter um relacionamento de prestação de contas real a uma autoridade. Então eu faço isso. Isso trouxe credibilidade para outras pessoas. Não é aquele cara que tá sozinho no monte, né? Isso, no início, quando era no início, todo mundo vai levar. Sim, claro, hoje ele é novo. Mas aí quando você começa a ficar conhecido. Quando eu fiquei, em termos de redes sociais, mais conhecido que o Haroldo, e eu continuei submetendo a ele, aí as pessoas viram que era de verdade. Então isso é uma pecinha, a submissão a ele. Então a igreja local é uma outra pecinha. Tudo isso são pecinhas que eu fui montando, que eu fui, claro, com meus amigos junto, edificando. Só que chega uma hora que você pode ter edificado uma série de coisas em prol de uma visão, sem estar vivendo a visão. Então, assim, eu trabalhei muito para que tudo aquilo existisse, mas eu não estava vivendo plenamente aquilo que eu tinha sido chamado para viver. Porque eu criei... Porque, óbvio, imagina, o pastoral, a igreja, nossa, uma série de coisas que tinha que ser feito. E eu não estava vivendo o que eu tinha sido chamado para fazer individualmente. E a minha outra pergunta, e o que então que aconteceu que despertou você para dar essa virada de chave? Foi 2020, foi assim, teve problemas e teve conversas com amigos, insights, então é uma mistura. Mas a pandemia foi uma estopim, um estopim para muita gente, entendeu? Então, eu estava no meio da pandemia e eu comecei, e minhas redes sociais começaram a crescer muito. E assustadoramente, por quê? O que aconteceu? Eu tive um momento assim, março, né, de 2020, eu pensei, eu sentei assim, as crianças tinham acabado de chegar. Aí eles são meus filhos adotivos, eles tinham acabado de chegar em casa. Fazia 2, 3 meses que eles tinham chegado em casa, eu acho. E aí eu sentei na poltrona, no quarto. Eu pensei, será que começou a grande tribulação? Caramba. Eu não sabia se tinha começado ou não. E eu pensei, se começou, eu tô no aço, porque eu não me preparei como tinha que me preparar. Eu não orei como tinha que orar, eu não, sabe? E aí eu fiquei muito chateado. Ficou assustado. Eu fiquei assim, nossa, eu não... Falei tanto e não fiz. Eu peguei o carro, saí andar. E o Espírito Santo... E assim, óbvio que eu deveria ter lido na Bíblia e pensado mais, mas eu tive uma experiência direta com o Espírito Santo. Ele falou comigo. Não começou a grande tribulação. Mas se tivesse começado, você estaria reprovado. Nossa. Caraca. E aí o que eu senti o Espírito Santo falando comigo foi: eu quero que você ensine tudo que você sabe de escatologia para as pessoas, para que você esvazie, vamos dizer assim, o seu tanque de conhecimento, para que eu preencha mais. Uau. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comecei a ensinar. E aí eu fiz um podcast em casa que chamava Boletim Profético. Ah, eu lembro. Lembra? Bem caseirão Bem e caseirão. tal. E aquilo explodiu. Por quê? Porque basicamente não tinha nenhuma voz profética falando
claramente em português, tinha americano falando, mas em português, sobre os eventos, com clareza, com discernimento. Tinha gente falando de teoria de conspiração, mas Sim, falando isso tem Bíblia. bastante, né? Muito, Isso. né? Tá encharcado de teoria da conspiração. Mas teoria de conspiração todo mundo fala, mas Sim. Bíblia tinha pouca gente. Então aquilo deu credibilidade. Ok. Essa credibilidade foi crescendo, crescendo, crescendo. Então um dia eu sentei com Douglas Gonçalves e eu vi o caminho que estava indo. Eu pensei, poxa, que bom. Tá crescendo, tá indo bem. Eu quero melhorar. Eu sentei com o Douglas e falei, cara, como é que eu faço para crescer mais? Eu quero melhorar. E o Douglas, então, sentou comigo. Bom, são histórias dentro de histórias. Nesse meio tempo, eu conheci um profeta, chamava Jeremiah Johnson. E eu conheci o Jeremiah num contexto de que um outro grande pseudo-profeta aí no mundo foi liberado um dossiê sobre coisas erradas que ele estava fazendo. Pecados grotescos, terríveis, que ele estava cometendo. E esse Jeremiah Johnson apareceu no meu radar porque um cara ligado com a gente estava falando na internet sobre essa situação. Isso lá nos Estados Unidos, né? O que acontece é que eu, passado poucos meses, me vi envolvido numa situação onde eu tive que confrontar alguém com pecados semelhantes. E esse Jeremiah Johnson foi um exemplo para mim de como confrontar o falso profético. Então teve esse profeta também no meio da minha história, para você entender o que aconteceu. E aí eu ouvindo esse profeta pregando, eu fiquei muito impressionado. Por quê? Porque fazia muito tempo que eu não ouvia um profeta falando algo que eu dizia assim, nossa, esse cara me inspira a querer ser profeta. Porque eu não estava mais querendo esse negócio profético. Eu queria ser um pregador expositivo, reformado, entendeu? Lá na consciência cristã. Isso, sabe? Coisa... Eu não estava mais querendo esse negócio. Eu queria ter um ministério conhecido, até pregar a escatologia, mas assim, pô, escatologia, quantos pré-milenistas históricos existem que não são proféticos, doidão, que nem a gente, assim, que nem eu. Então eu queria isso. E eu ouvi o Jeremiah pregando e aquilo me inspirou, assim, me deu segurança bíblica, um cara centrado. Eu ouvi assim, eu digo, uau, isso é muito bom, gostei demais. E aí eu mostrei pra minha esposa. Falei, meu bem, olha esse cara pregando. O que você acha? Minha mulher, você estuda com ela, você vai saber, ela é uma mulher muito crítica. Positivamente. E às vezes negativamente também. Ela tem, para ela, pregação, ela tem, assim, para dizer que foi bom, tem que ser alto nível. Tem que ser alto nível o negócio. Então, assim, para dizer que 100% de uma pregação foi boa, por exemplo. E ela ouviu o cara pregando, e eu considero ele muito bom. Ela ouviu ele pregando e disse, ué, meu bem, ele prega exatamente como você. Uou! Quando ela falou isso, eu fiquei assim... Achou, né? Opa! Nossa! Mas o que eu pensei? Nossa, então talvez Deus está me chamando para o profético. Eu senti uma identificação. E no dia que a gente viu isso, era no alta pandemia, a gente estava dentro do carro comendo um Big Mac, assim, porque pegou no drive, comendo assim, olha essa pregação, aquela sensação de não pode sair para fora do carro que pode morrer, né? E eu senti, então Deus está me chamando, e fui lá então, um ou 2 dias depois, fui até o Douglas, no Discope, e tivemos uma conversa com ele. E eu disse, cara, eu queria que você me ajudasse. E ele sentou para conversar comigo. Só que eu queria que ele me ajudasse a ter um ministério legal, a ter um ministério conhecido, a ter um ministério que entra dinheiro no caixa. Mas a pergunta que ele me fez foi, qual que é o seu porquê? Que é daquele livro Starting with Why. Você falou ontem, né? Na ministração. E aí, entende que eu, conversando com ele, hoje em dia eu sou bem mais amigo dele, bem mais íntimo. Mas na época eu estava me aproximando. Minha esposa era mais amiga da Val, mas eu estava me aproximando dele. Eu queria impressionar. Eu queria dizer para ele alguma coisa assim, não, meu porquê é a grande comissão, meu porquê, sei lá, salvar almas. Mas o meu porquê é a presença de Deus. É isso de experimentar a presença de Deus. Deus me deu uma clareza na hora que ele estava conversando comigo, assim, de conseguir analisar o meu coração e ver por que eu fiz tudo que eu fiz. A igreja, por que começou a Convergência, por que eu fui ao Monte Mor, por que eu fiz tudo que eu fiz até hoje.
Foi tudo porque eu tinha uma paixão pela presença de Deus. Uma sede por Isso. ver a presença manifestando. Que foi o que o Gregório semeou no meu coração, que Uhum. foi o que o David Keelan semeou no meu coração, que o pastor Cirilo semeou no meu A coração. história dos avivamentos. Isso. Foi. Só que eu criei toda uma estrutura e eu acho que eu não estava conseguindo viver aquele porquê. Uhum. Eu vivia tudo ao redor daquele porquê, mas eu não confessava ele claramente. Uhum. E o que eu percebi é que eu precisava confessar ele claramente, dizer ele claramente, viver ele 100%. Quando eu fiz isso, quando eu disse pra ele, esse é o meu porquê, foi uma cura pessoal pra mim. Eu lembro, eu tava no Zoom conversando com ele, e ele também, acho que foi muito tocado por Deus, assim, aquilo foi me renovando, assim. E eu entendi que o Convergência precisava que eu fizesse isso. Para que o Convergência seja um movimento saudável, eu, como um dos líderes, e líder, vamos dizer assim, minha função é mais ser um líder focado na parte da visão do ministério, eu preciso queimar tanto pela visão que toda vez que alguém tocar em mim vai sair com algum elemento da visão. Uhum. Eu não posso estar focado no como, no processo, no meio do caminho. Eu tenho que ser alguém que está pulsando pelo porquê, pelo alvo final, pelo porquê tudo que existe. E isso me levou numa jornada de lembrar que algo que o Sr. John Walker falava muito, de Amós, capítulo 3, versículo 7, que fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uhum. Então, nesse versículo, para mim tem algo que é uma chave, que é sempre quando Deus quer fazer algo grande na história, ele procura um amigo para conversar. Uhum. Então, eu decidi que eu ia tomar a posição de sair das funções, das atribuições de pastor-presidente da congregação que eu estava, de liderar, de pastorear, de fazer tudo que eu estava fazendo. E estou gradualmente também saindo de algumas funções até administrativas das empresas também, para dedicar 100% para a vida contemplativa, mística, profética, o nome que quiser dar. Basicamente, eu gastei 15, 16 anos semeando e estabelecendo uma estrutura. E hoje eu tenho sustento financeiro suficiente para eu fazer isso que eu sempre quis. Só que eu estava num ponto que eu estava meio que com vergonha de fazer isso. Uhum. Sendo que ninguém ao meu redor se sentiu mal. Todo mundo, quando eu falei, vai Vai, firme. só vai. Mas eu tava pessoalmente assim, não, nossa, acho que não dá certo. No fim, que eu tava eu tava com medo dos reforchados. Medo das pessoinhas. Reforchado. De, o que vão dizer de mim, o que vão falar. Se eu começar a falar muito de... Por exemplo, um dia eu falei sobre vamos edificar um lugar para presença aqui. Essa frase numa pregação. E aí o cara postou embaixo, olha aí, ó. Tá falando que o lugar físico aí é para habitação de Deus. É muito chato Caramba. mesmo, sabe? Mas hoje em dia, a minha experiência com rede social cresceu. No início eu sofri demais. Mas hoje em dia, eu sinceramente, com todo o amor, carinho, eu sambo na cara das inimigas na rede social. Eu tô nem aí pra opinião das pessoas. Por quê? Porque eu descobri que a opinião que importa é da minha mulher. Primeira coisa. Se minha mulher falar que eu errei, é que eu errei pra caramba. Se o Haroldo falar que eu errei pra caramba. Se o Ivo, que é o meu amigo, se o Arlindo, que é meu amigo, se esses caras falarem que eu errei. Mas, se tipo assim, como é que era? Zezinho Matador de Porco, como é que é o nome do... Shaolin Matador de Porco. Falar que eu... Não dá, né? Não tô nem aí pra sua opinião. Tá certo. Entendeu? Mas eu no início não era assim. Mas é difícil, né, pegava ar, cara? né? Não, Porque eu ficava emocionalmente Ficava muito bravo. mal. Eu ficava mal. Ficava chateado. acho que quem começa algo na rede social e no início você com essa intenção de alavancar, né, crescer, acho que é muito difícil lidar com essas situações que vem. Isso, a maturidade, a experiência aí vai ajudando, né? Porque se preocupar com a opinião alheia é algo que realmente afeta muitas pessoas, mas
é o que você disse, né? Ouçam a sua esposa, marido, Sim, os opiniões amigos ao dele. redor, pessoas que te amam e conhecem a sua história, né, cara? Eu não leio comentário de rede social de ninguém. Eu dou uma passada assim, quando rola, tipo assim, escrevi um negócio e em 10 minutos deu 400 comentários. Uau, Aconteceu algo Tem aconteceu alguma aqui. coisa. Vamos ver. E assim, mas eu só dou uma passada assim, metade, tipo assim, 90% nós chamamos e 10%, seu idiota, é normal, tudo bem. E aí, se tem alguém que escreveu um comentário, a única pessoa que eu me preocupo é alguém que escreveu um comentário bem embasado, não brigando, mas me respeitando e dizendo, poxa, eu discordo. Pô, esse cara é ouro puro, porque é quem quer pensar. Aí eu sempre respondo, eu sempre vou em cima. Mas no início eu sentia mal. E as pessoas xingam, né? Vixe. Vendedor de curso, marqueteiro, É. né? E aí teve gente que começou a gravar vídeo. Seu covarde, sua mulher prega porque você é frouxo. Nossa, cara. Que absurdo. Tô louco. Uma coisa Benção. que a gente tava pensando, a gente tava conversando antes da gente começar aqui, com relação a essa questão da presença, né, da igreja que busca a presença. Aí surgiu uma dúvida em mim aqui. Como que ficaria, então, na prática da igreja, uma igreja que caminha para esse lado? Porque, assim, a gente existe picuinha que tem que ser resolvida, existe um monte de questões, assim, administrativas. Como que funcionaria isso na prática? Quem que resolve as buchas? Porque tem bucha brota Que é todos os isso, dias. sim. Isso. Não, mas assim, Como é que funciona? quando a gente estabeleceu essa visão da presença, eu não tomei a decisão de sair. Eu continuei. Isso de mudar a minha função foi depois. Então a gente estabeleceu uma política de resolução de problemas. Eu cheguei a dar um toquezinho hoje na pregação sobre isso, mas eu posso reforçar aqui. Por exemplo, a gente mudou a maneira que a gente aconselha casais. Sim. Então, ao invés de aconselhar o casal, por exemplo, pegar quais são os versículos bíblicos que falam de um casamento à luz da Bíblia, a gente vai até os versículos, claro, mas a gente tem um porquê diferente no processo. Ao invés de o foco do aconselhamento do casal ser vocês estão certos ou errados, o foco é como nós podemos restaurar a presença de Deus nesse casamento. Então, essa é uma coisa. Então, pregação. Toda pregação não precisa ser sobre a presença de Deus. Mas a presença de Deus é o único tema da Bíblia que é possível ligar com todos os temas. Então, você pode pregar sobre a cruz e mostrar como que a cruz é uma porta para a presença. Você pode falar da encarnação e como que a encarnação é a própria presença de Deus entre nós. Você pode falar da segunda vinda e como que a segunda vinda é Deus vindo morar conosco. Você pode falar sobre os reis e como que os reis eram uma figura de Deus reinando entre nós com sua presença. Então, tudo é possível ligar com a presença de Deus. Acho que em algumas universidades, escolas, tem aquilo que a gente chama de eixo temático, né? Que é um tipo de assunto que você pode ensinar matemática e português, mas tem um tema que ele está dentro da matemática e dentro do português, e ele é ensinado nas duas matérias. Então, isso pode acontecer em qualquer pregação, em qualquer ministério, tudo ser a partir dessa realidade da presença palpável de Deus. Então, não é que tudo tem que ser muito místico e contemplativo, mas por que nós administramos dinheiro como administramos? Então, por exemplo, quando eu levanto oferta, a maioria das vezes quando eu levanto oferta, eu procuro mostrar os versículos na Bíblia que mostram que a Israel levantou oferta para construir um templo para a presença. Então tudo pode ser conectado com isso. A Bíblia inteira. Né? Até a picuinha e qualquer detalhe. E acho que o mais difícil não é esse. O mais difícil não é fazer tudo em prol da presença. Esse é o nível 1. Que é a gente entender que o alvo de tudo que a gente faz é a presença de Deus. Certo. Sentido. Isso. O mais difícil é o processo. Porque a presença de Deus não é só... Isso é uma terminologia de um livro que é
A presença de Deus não é apenas o fim escatológico de todas as coisas, não é só o alvo de tudo. A presença de Deus também é o meio instrumental de tudo. Por exemplo, o fim da sua salvação é você ser cheio da presença de Deus. Uhum. Mas como foi que Deus te salvou? Qual foi o meio que Deus usou para te salvar? Foi te tocar com a presença de Deus. Uhum. Foi assim que você foi regenerado. Mesmo que tenha sido uma pregação, uma música, o que aconteceu, na verdade, foi o Espírito Santo ministrou em você. Sim. Então, não só o fim de tudo que Deus faz é fazer com que você tenha a presença dele, como o meio para ter a presença dele é a presença dele. Então, aí é um pouco mais difícil. Ou seja, eu ir aconselhar o casal para que eles se reconciliem e sejam centrados na presença é importante. Mas eu fazer isso a partir da presença é um pouco mais complicado. Muito bom. Envolve muito essa questão, né, igual arrependimento. Para eles arrependerem, eles terem consciência do seu erro, eles vão precisar olhar para dentro de si, né? E o Espírito Santo vai trabalhar num quebrantamento, né? Isso. Através Isso. da presença, né? Isso. Eu acho que acontece muito dentro do Larry Crabb, o Chega de Regras, o Douglas está fazendo o favor de espalhar esse livro. Minha Bíblia preta. Cara, e assim, a grande parte de cristãos e não cristãos, na verdade, eles querem a vida resolutiva, né? Então, resolver a vida dela, fazer a vida dar certo. E às vezes as pessoas vêm para a igreja como um meio, e isso se tornando um meio para ter uma vida melhor no casamento, na criação de filhos, em tudo, né? E na verdade, a nova aliança não nos garante nada disso, mas ela garante a presença de Deus, né? Isso é tão Isso, profundo, cara. Isso tá me E quebrando, eu velho. acho que assim, é uma revolução. Eu fui pregar numa igreja que, na teoria, ela parece ser uma igreja bem, assim, aberta para a teologia da prosperidade. Uhum. E eu preguei esse assunto lá. E, incrivelmente, todo mundo recebeu. Ninguém fez cara feia, sabe? Eu fiquei assim, gente, tá todo mundo, em todo o Brasil. Porque o que aconteceu com esse livro foi o seguinte. Eu comecei a ter algumas crises e tal. Aí lembrei, a Elisa, né, esposa do Arlindo, sempre me falava desse livro. Eu tinha lido ele em 2007, tinha sido uma revolução na minha vida. Aí eu pensei, eu vou ler de novo, porque eu acho que parte dos dilemas emocionais que eu estou sofrendo tem a ver com isso. Aí eu li, me impactou demais, voltei a pregar. Encontrei a Val do Discope, né, do marido esposo do Douglas. E ela estava lendo também. Por indicação da Elisa, não sei. E eu falei, e aí, Val, o que você tá achando? A gente começou a conversar, a gente ficou um tempão conversando. É muito bom. Aí o Douglas começou a ler, é muito bom. Aí o Douglas já vai em outro nível, né? Não só leu, ele comprou os direitos autorais do livro, né? Tipo assim, Publicou, né? Fez 5 lives do livro, lendo o livro na íntegra. Mas esse livro é uma revolução. Se a gente pegar ele e for no detalhe, for no VAR lá e ver mesmo, gente, é uma revolução. Porque a gente vive uma vida pressionado, tentando ser melhor. Mas tudo que a gente gostaria, na prática, é ser feliz. Não é exatamente que a gente queria uma vida melhor. A gente gostaria de ter a felicidade que uma vida melhor traz. Uhum. Só que essa felicidade já está disponível na presença. Sem a vida melhor. Garantida na presença, né? Ou seja, eu posso ser um fracassado na presença de Deus que vou ser feliz. Loucura. Loucura, cara. Doideira. Outra coisa que ele fala no livro que é incrível também é que Deus está cumprindo o seu plano Emanuel. Aquilo que ele começou no jardim, né? Eu até vi uma pregação sua também, acho que foi lá com o Douglas, em que você começou a falar de que... Então eu e ele sentado junto? Isso. Aquela pregação não tá legal, ele não me avisou que eu ia pregar. Eu imaginei, eu devo perceber. Eu tava sentado, ele, vamos pregar junto? Vem aqui, Como vem cá. assim? Eu tinha ido só passear. Cara, mas vocês falaram uma coisa lá, você dizendo sobre Deus ter tirado Adão e Eva do jardim. Às vezes a gente tende a olhar para isso como um castigo por causa do pecado. E realmente foi amor de Deus para preservar eles. Né? Então eles poderiam ter comido do fruto da árvore da vida e vivido nessa condição eterna. E eles não poderiam ter mais a relação com Deus, o relacionamento, porque Deus continua sendo santo. O pecado afetou o homem, toda a criação. E, cara, isso é incrível pensar desse jeito, porque Deus, ao longo da história,
ele sempre teve o desejo eterno de habitar com o seu povo. Ou seja, mesmo a dor do parto, o suor do rosto para comer o pão, isso é maldição, né? Mas é redentivo, porque quando o homem está cansado, né, do suor do rosto comer o seu pão, ele está cansaço. Quando ele está cansado trabalhando para tentar comer o pão, ele não tem força para pecar. E a mulher que com luz dará dor filhos, que não é só o parto, mas é todo o processo de criação, é uma dor humana. A mulher está tão envolvida com criar o filho que ela não consegue pensar nela mesma. E ela não tem tempo para pensar em pecar. Então, criar filhos e cascar um serviço... Melhor coisa para redimir a alma, assim, ó. Verdade. Muito bom. Vamos lá, um assunto que Pessoas ficaram felizes atrás da câmera, não entendi por quê. Sim. Uma coisa que a gente tá vendo na internet, né? Você, o Fábio, falando muito nesses dias aí, é sobre comunidades proféticas. Eita! Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. O que seria, então, uma comunidade profética? Bom, minha definição, comunidade profética, biblicamente, quando eu defino profeta, eu defino a partir de Amós 3,7, que eu falei antes. Certamente, Senhor Deus não fará coisa alguma, sem nos revelar os seus segredos aos servos dos profetas. Eu defino comunidade profética a partir desse versículo também. Eu expando esse versículo para a realidade coletiva. E se a gente fosse usar também a expressão de amigo de Deus, então seria expandir a perspectiva de ser amigo de Deus individualmente para coletivo. Então, uma comunidade profética é uma comunidade onde o discipulado que acontece, ele tem como objetivo gerar um egresso, gerar um resultado final que aqueles que são discipulados são, de fato, amigos de Deus. E que o tipo de ministério que é exercido é um ministério de amigos de Deus. Em que sentido, por exemplo? O que o presbitério da igreja faz na primeira hora de trabalho da semana? Então, se eles são amigos de Deus, a primeira hora da semana do trabalho do presbitério é esperar em Deus juntos sobre o que Deus tem para falar. Porque eles são amigos de Deus. E não ir resolver o problema dos outros. Porque eles são amigos de Deus. Não é que eles não vão resolver problemas. Não é isso. Eles vão resolver. Mas a questão é a prioridade. O que vem primeiro. Né? Então a gente vê isso em Atos 13. Que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Mas eles estavam fazendo o quê? Ministrando a Deus, adorando a Deus. Então, mesmo tinha Paulo, tinha Barnabé, tinha outros líderes ali. Mas parece que era tão importante esse momento deles, que basicamente eles estarem na sala de oração. Fosse colocar na nossa linguagem, né, de hoje em dia, os líderes estavam na sala de oração. É isso que os líderes têm que fazer. Uma comunidade profética é uma comunidade onde os líderes se desenvolvem na oração, onde o sacerdócio é prioridade, onde a amizade com Deus é prioridade, onde as coisas se desenvolvem a partir disso. E também, claro, tem aí os seus pormenores. Por exemplo, é um lugar onde as pessoas perseveram numa mesma palavra até que ela se cumpra. Aí já são os pormenores, né? Mas, a princípio, o cerne é isso. Que alavanca o mecanismo central que faz tudo girar é a amizade com Deus. De forma coletiva. Isso. Juntos. E individualmente também. Promovendo um discipulado que indivíduos tenham isso. Ou seja, não é uma comunidade onde você tem um grande profeta liderando. Poderia parecer isso, que isso é uma comunidade profética. Mas é uma comunidade onde todos aprendem a ouvir a voz de Deus. Então, é uma comunidade onde, inclusive, grandes profetas podem se tornar desnecessários. Porque todos aprendem a ouvir a voz de Deus. Sim. Aí se levanta uma geração sem face. Isso, entendeu? É só para... Todos estão ouvindo. E qual que você acha que é a importância desses movimentos de oração? A gente tem uma sala de oração aqui na B-Hop. Dentro desse contexto,
de criação dessa comunidade profética, qual que é a importância desses movimentos para... A sala de oração e pessoas que promovem oração são as pessoas mais importantes do planeta. E a sala de oração é o lugar mais importante do planeta. Porque Deus decidiu que a administração do universo, em partes, será compartilhada com a noiva. E essa administração e governo que ele tem com a noiva acontece a partir da intercessão, da oração, da adoração. Então, todo homem de Deus e mulher de Deus que mobiliza a igreja do Senhor para que a igreja ore, essa pessoa se torna a pessoa mais importante do mundo. Então, eu ouvi o Bill Johnson falar isso. Ele disse, Mike Bickle é a pessoa mais importante do mundo hoje. Nossa. Entendeu? Por quê? Porque ele está fazendo o centro do que Deus está fazendo hoje. O centro do que Deus está fazendo hoje em Bauru está dentro daquela sala. E por que você acha que a igreja, uma boa parte, não consegue aderir, não consegue... 50% por causa da igreja e 50% por causa das equipes da sala de oração. Eu sou expert nisso. Se todo mundo me ouvisse, ia se dar muito bem, mas não precisa me ouvir por enquanto. Tudo bem. É porque eu já errei tanto que eu tenho um currículo de erros consecutivos muito grandes. Dá uma dica boa aqui. Toda a galera aqui, ó, é tudo da sala de oração, ó. Aliás, aqui dentro só tem sala de oração. Galera toda aqui, o obreiro da sala. Existe a parte da igreja normal, vamos dizer assim, que a igreja não foi discipulada, não foi ensinada para isso, tá? Então, tem essa parte. Uhum. As pessoas pensam assim, a igreja não quer orar, mas não é bem isso. Uhum. A igreja não foi discipulada para isso. É. Então, do lado da igreja tem isso. A igreja não foi. Mas, um problema que eu vejo do lado das equipes é que a gente, por causa do EHOP, principalmente, mas também por outros ministérios, a gente desenvolveu uma linguagem, nós estamos no Brasil, nós desenvolvemos uma linguagem americanizada e subcultura de sala de oração que pode causar estranheza para algumas pessoas. Uhum. Porque, por exemplo... Tipo um turno ACP. Por exemplo. Que é isso? Que droga é essa? Entendeu? Eu pedi para parar com isso. Mas não consegui ainda. Não consegui ainda. Porque é só uma reunião de oração. Por que não pode chamar de reunião de oração? Fica uma terminologia muito distante das pessoas que a gente só deveria te chamar de turno, creio eu, não diz a Bíblia. Só deveria te chamar de turno, começar a chamar de turno quando fosse 24 horas. Por enquanto são reuniões de oração. Tudo bem, quando é 24 horas você pensa, esse aqui é o turno do fulano, o turno do ciclano. Aí se divide, né? São turnos. Sim. Mas são reuniões de oração. Se você falasse, se você chegasse hoje aqui e anunciasse, quinta-feira, 8 horas da noite, reunião de oração na igreja, duvido que não vem pessoas. Ok? E se você falar, a reunião de oração na igreja vai ser ali, elas vão ali na sala ali. Entendeu? É simples. Então aí tem um problema da parte das equipes. Sim. Ou seja, não falar a linguagem. Então, isso é um problema. Às vezes a gente torna a coisa... Porque tem gente que ora no Brasil é memiliano. O povo nos montes, as tiazinhas do coque. Círculo de oração, então, assim, os vigilhão. Então tem um jeito que daria pra gente conectar e auxiliar e introduzir essas pessoas na oração se a gente tivesse uma linguagem. É só melhorando a comunicação. Isso. Só isso. Simples assim. Exatamente. Exatamente. Porque o discipulado vai acontecer naturalmente, né? Isso. E aí, claro, existe o topo do problema. Esse, em todo lugar, vai ser difícil. E que é o seguinte. Enquanto todos os líderes não abraçarem a sala de oração como algo muito importante que faz parte da vida deles, a igreja não vai abraçar.
Não tem jeito. Isso é verdade. Então, assim, eu lutei por isso, errei no processo, mas hoje os pastores do Convergência, quando você vai lá, eles estão na sala de oração. Então, quando o seu pastor está na sala de oração, e ele é um homem de Deus, você vai querer estar na sala de oração também. Uhum. Ok? Então, isso para mim é uma das principais coisas que, quando alguém me pergunta assim, como eu faço para estabelecer uma casa de oração? Eu sempre falo, não faça. Não para com isso. Plante uma igreja. Por quê? Porque quando você é o pastor presidente e você então estabelece a casa de oração, todo mundo vai orar. Mas se é uma outra pessoa, por mais que tenha a sua bênção, e seu investimento financeiro, e seu amor, mas não é você. Uhum. Pode ser que seja só mais um ministério dentre muitos outros. E ele não chegue no potencial total que precisa. Sim. Isso demanda muito tempo. Demanda horas de conversa. É. Tem muita gente no mundo se questionando sobre isso. É, né? Tanto que eles estão mudando o nome de casa de oração para igrejas centradas em oração ou igreja centrada na presença. As pessoas estão parando de chamar de casa de oração e estão misturando. A gente fez isso no Convergência há muitos anos atrás sem saber que era fazer isso. Porque a gente tentava fazer a casa de oração e não conseguia. Uhum. Mas a gente conseguia fazer igreja. Então a gente fez o quê? Que as reuniões de oração fossem reuniões de oração da igreja e misturou tudo. Então, vários lugares estão criando igrejas centradas em oração. Ou igreja centrada na presença, que eu até soltei hoje ali uma hora falando. Uhum. Que é basicamente isso. Muito bom. É uma comunidade toda ao redor da presença de Deus. Né? Isso. Tendo os turnos de oração como uma das manifestações práticas de como nós valorizamos a presença. Uhum. Muito bom. Bom. Bom, pra gente já... Antes de ir pro final, certo? Vamos lá. A gente quer falar um pouquinho sobre Asbury. É assim que fala? Aham, Asbury. certinho. Isso aí. A gente sabe que você foi lá, no avivamento. Conta um pouco pra gente desse... Você contou um pouquinho na igreja aqui, mas... Fala um pouquinho mais como é que foi isso aí lá. Essa doideira. Foi lindo. Bom, eles começaram dia 8 de fevereiro, né? Uma reunião de oração. Perdão, uma reunião de oração não. Um culto de capela, culto assim, na universidade tem o culto para os jovens. Uhum. Então é nesse culto. Algo rotineiro, né? Isso, toda quarta-feira tem o culto de capela, todo seminário tem. É a capela que eles chamam. Porque o pessoal fica muito na sala de aula, mesmo seminário de teologia, então precisa de um culto mesmo, uma coisa mais normal. E aí eles foram no culto, até eu tô com uma pregação aqui, vocês viram já a pregação do dia? Não. não vi. Saiu agora a pregação. Ele pregou Romanos 12 e falou sobre o amor de Deus e sobre o amor de Deus manifesto em sacrifício e tudo mais tal. Ok, terminou de pregar. Algumas pessoas foram pra frente para orar. E lá tem um altar. É assim, é só um detalhe, mas é porque a arquitetura do lugar é um prédio de 100 anos. Nossa, É bonito, isso lindo, né? hein? Ele é feito para isso. Dá pra Lindo. perceber pelas imagens, é uma coisa linda. Ele tem tipo assim, um colchãozinho que você ajoelha e aí você bota os cotovelos assim. Dá pra ficar algumas horas orando ali. E aí, alguns jovens foram pra frente pra se entregar para aquilo que tinha sido falado na pregação. Só que o culto terminou e esses jovens ficaram ali no altar orando. Depois que terminou o culto. E eles ficaram mais 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora e não foram embora. Continuaram orando. E aí o ministro de louvor, constrangido, falou: tem entrevista dele falando, vamos tocar mais uma música então. Aí tocou mais uma música, e mais outra, e mais outra, e mais uma oração, e mais uma música, e mais uma oração, e mais uma música. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí, andando lá no campus, eu vi que tem os apartamentos dos alunos dentro do campus mesmo. Então, o que eu imagino que aconteceu foi o quê? Os alunos começaram a mandar mensagem e fotinho. Olha, o pessoal ficou aqui. Às vezes tá. postando no Instagram, postando, e o pessoal começou a ficar sabendo. E aí o pessoal saiu dos quartos e desceu lá. E aí todo mundo que estava no culto voltou. Né? E aí isso aí já deve ter dado umas 3 horas pós-culto. 3, 4 horas. E continuou
com uma forte presença de Deus. Uma presença especificamente do amor de Deus. E isso foi aumentando. E foi entrando na madrugada. Quando ele começou a entrar na madrugada, e foi na... pessoas da região ficaram sabendo. E a galera começou a encher van com jovens e para ir ajudar a trocar os, entre aspas, turnos que não existia. Eles Mas... criaram na hora, eles se arrumaram. Precisou ali. exatamente. Vamos dar uma revezada aqui. E assim, bandinha, Caramba. com todo respeito aos jovens aqui de Bauru, que aqui é tudo muito bom, mas na maioria das vezes é a bandinha de jovem da igreja, tipo a bandinha do Chaves. É ruim. Era ruim a banda. O cara não sabia tocar. Eu vi o carrom fora do tempo, tudo. Nossa. Começou, foi 24 horas. E esse amor foi aumentando, aumentando, aumentando. E foi pegando em pessoas que estavam no campus. Então começou a converter jovens. E isso foi aumentando. E aí eles não sabiam o que fazer, eles não conseguiram. Imagina, 24 horas você não consegue parar o culto. Que isso. Só que, bom, só pra vocês verem, começou a acontecer com uns amigos meus lá no Espírito Santo agora. Eles já estão há 80 horas. Eles não conseguiram parar o culto. Pô, o Cláudio tava comentando comigo, cara. Eles não conseguiram. Eu vi uma imagem de um cara levantando a cadeira de rodas. Eles começaram a receber os relatórios da mesma coisa. Aí, foi 24 horas, 48 horas, e aí a notícia espalhou. Mas espalhou como? Espalhou como sendo uma coisa meio de fanatismo. De o que está acontecendo, jornal local e tal, o culto que não parou. E aí as pessoas foram lá para ver, tipo, o jornal foi ver e tal, e aí chegou domingo. Aí chega no meu celular. Domingo foi o dia que começou. Acho que foi domingo à noite, né? Que É, começou a Chegou espalhar. no meu celular, domingo de manhã chegou no meu celular. Olha, tá acontecendo isso. E o Alan Hood, Craig Keenan, os mártires do Novo Testamento, e o Michael Brown endossaram o que tá acontecendo. Nossa, na hora que eu vi aquilo, eu tinha acabado de pregar um dia antes sobre avivamento. Eu subi pra pregar. Falei, gente, quem tiver dinheiro, quiser ofertar na minha vida pra eu ir pra Asbury. Mas eu falei sem fé nenhuma. Os irmãos levantaram o dinheiro, ofertaram pra mim. Eu fui pra lá. Cheguei lá. Tinha essa, né, que chama de thick, né, grosso, assim, da presença do amor de Deus. Primeiro dia eu fiquei emagrecido, tanto que eu chorei, né? Uau. Aí no segundo dia eu pude perceber que uma chave ali era a conversão de jovens. Eu não tinha lido nem nada sobre exatamente o que estava acontecendo. Eu não li os reports, os relatos, não li. Eu vi. Você entra lá e eles vão orando e vão cantando e tem testemunha, e de tempo em tempo eles param e fazem um apelo. A cada 2 horas, 3 horas, faz um apelo e vai um monte de jovem e converte. Olha isso. E depois de novo, e de novo. Teve uma reunião que eu estava que mais de 10 pessoas converteram sem apelo. Entendeu? Então, assim, e não parou. Presença tocando, Isso. o amor de Deus sendo revelado. E aí muita gente falou assim, qual a característica? Não é uma coisa barulhenta, Uhum. não tem um monte de gente caindo no chão, gritando, falando em línguas. Então, isso foi interessante, por quê? Porque muitos irmãos mais tradicionais, como ou de igrejas mais históricas, como, por exemplo, Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, todos eles endossaram também. Eu vi a live do Augusto Nicodemos. Eles falaram muito bem. Uhum. Porque realmente é uma faculdade histórica, com muita credibilidade, né? Só que o mover é muito real. Cara, o negócio que me impressionou aconteceu na quarta. Começou lá, né? Estourou no domingo. No domingo começou a chegar as informações. Na quinta-feira de manhã, tem uma amiga nossa, Carol, que foi lá pra fazer o Precursores ano passado e ficou lá. Tá servindo na casa de oração, tá? O pessoal lá com vocês. E, cara, ela me mandou um áudio de uma reunião de oração que rolou na quinta de manhã lá. E a galera Nossa. de vocês. Sim. E a galera cantando sobre a doçura de Deus. Aham. E beleza, ouvi aquele áudio, mandou pro pessoal também, né? Meu, uau! Cara, aí quando começou a sair mais informações sobre o que tava acontecendo lá,
Doçura de Deus, cara. É. Presença doce, Não, suave. é isso que tinha lá. Meu, fiquei de cara com isso. E aí, eu cheguei lá, fazia uma semana que tava rolando, né? Impressionante. Eu fiquei assim, e o tanto de gente importante, estrela, não só gospel, gente, eu vi um cara, vi gente tirando foto, eu olhei assim, stand-up comedy, porque eu gosto muito de stand-up comedy. Eu perguntei mais amigo, quem é esse cara? Ele é um pregador, né? Não é não. Não é mesmo, é do Netflix. Olha. Então assim, era gente, tudo que é linha do corpo de Cristo, estava lá. Mas o avivamento de fato é uma manifestação do amor de Deus, o que está acontecendo lá, né? É uma manifestação do amor de Deus em prol de converter universitários. E nós, os veiacos, que tá doido por ter um toque de Deus, recebe o efeito colateral disso. Né? Eu fui muito profundamente tocado, mas ainda é efeito colateral, é só uma coisa assim, terceiro nível, porque a questão mesmo é os jovens, isso é o foco lá. E qual que é a lição que você traz de lá para a igreja brasileira com relação a isso? So many. Muitas. A primeira é que lá é um de repente fruto de um processo. E isso as pessoas não sabem. De anos, né? De anos. Tem mais de um ministério. Um que eu conheço mais de perto é o Lucas 18, Luke 18. É um ministério de casas de oração para universitários. Então eles levantam tipo uma sala de oração, só que na universidade, onde não é, claro, 24 horas, mas tem turnos constantes, que eles chamam de fornalhas. Fornalha é a boa e velha vigília, né? Então faz uma reunião de oração constante, clamando por avivamento na universidade. Eles fazem isso há muitos anos. É o Ministério do EHOP, que faz isso há muitos anos lá. Tem discipulado sério na palavra. Ensino, evangelismo, Bíblia. Eles estão realmente há anos semeando. Então, sim, foi de repente. Mas é um de repente em cima de um processo de anos. Uma edificação, né? Então, Algo edificado. é uma coisa assim que eu fico impressionado com esse carimbo de Deus, essa assinatura de Deus embaixo de trabalho bem feito. Porque eu conheci o cara que é o líder lá. Ele realmente é muito sério nessa questão de morte do ego, quebrantamento, discipulado, carregar a cruz. Ele estava muito sério com isso. Ele só falava disso. Ele sentava pessoalmente para conversar, ele falava disso. Eu entrevistei ele e falou que o Brasil seja o país que tem maior avivamento porque é o país que decidiu morrer mais profundamente e ser o país mais humilde. Então, assim, essa é a mensagem que ele trouxe para o Brasil. Mas, outra coisa, que é o que eu vi nos cultos, que eu traria. Aí é uma coisa mais complicada, mas acho que precisa baixar o volume das igrejas do som. Canto congregacional. Tem que ouvir a voz das pessoas. Diminuir a bateria. Até tirar a bateria às vezes. Deixar a voz das pessoas subir. As pessoas não cantam. Então é sinal que a igreja está ruim. Deixa as pessoas verem que está ruim. Porque o ministro louvor ele só falava as primeiras frases da música e as pessoas entravam e ele até saía do microfone e o povo ia levando. E isso é uma dimensão muito séria, porque nossa, vai além, sabe? Eu amo instrumentos, eu gosto de música demais, eu gosto muito. Mas eu acho que a gente tem que ser mais sério nisso do canto congregacional, sabe? Isso ficou muito claro para mim lá. Muito, muito claro mesmo, assim. Eu não acho que nunca pode ter, eu não acho que
o avivamento só vem se for assim. Sim. Tipo uma fórmula, né? É uma regra, uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que seria bom uma temporada de experimentar isso. Sim. Pra dar uma curtida nisso. É muitos anos sem ouvir a voz da igreja. Sendo que como é que eu vou dizer, por lógica, o culto tem esse lado de vamos nos ouvir cantando juntos. Eu apliquei isso em Montemor muitas vezes. Eu diminui o som o máximo que eu pude para que eu ouvisse a voz, que o povo se ouvisse cantando junto. Foi um impacto muito grande quando a igreja se ouve cantando, porque eles começam a cantar mais alto ainda. Uhum. Quando eles não se ouvem, eles cantam mais baixo ainda. Então, quando você tem um som muito alto, as pessoas nem cantam. Porque você não se ouve, né? Exatamente. Você para de pedir cantar. Isso. Mas aí quando você vai diminuindo os instrumentos, as pessoas se ouvem, elas cantam muito mais. E o tanto... Você deve ter visto os vídeos lá. Agora, outra coisa é claro, que a arquitetura do lugar era feita. Não era não era tipo assim, uma loja de tênis quadrada, que aí um pastor foi lá e comprou e botou um palco. Telhona de zinco em cima. Exatamente, chão de mármore e fica reverberando o som. Não era isso. O lugar foi pensado no cântico do povo, né? Então, isso é uma dinâmica humana, mas dinâmicas humanas importam no mover do Espírito Santo. Muito bom. É. Bom, então vamos lá, caminhando pro final. Certo? Certo. Vamos lá. Vocês estão lançando aí, né, online, o Assim Diz o Senhor. Eita! Né? Mas vai dar briga na internet. Vai mesmo, eu tô esperando. Só por esse não. Falei, "Ih", aqui, ó, a polêmica aqui. Aí a gente percebe, né? Vai dar bochicho. Vai. A gente percebe um enfoque muito grande nos criativos, né, que vocês estão lançando. Nós nem gosta, né? A gente nem gosta. Imagina! Imagina. De vez em quando eu mando pra ele, uns assim, não, vai olhando aí. Agora que eu percebi que eu tô em 2 grupos do WhatsApp, eu falei, eu achei que eu não tinha inscrito. Eu me inscrevi também. Que vocês falam muito. Então, aliás, o enfoque, pelo menos dos que eu vi, é em cima de falsos profetas. É isso aí. Né? A gente partiu de um caso real. Então, vamos lá. Aí vai minha pergunta. Em qual momento você acha que a igreja brasileira ela deixou ela ser invadida por falsos profetas? São tantas advertências bíblicas, né? Sim. Paulo O que adverte, houve? João O que adverte, aconteceu? Pedro adverte, todo mundo adverte. É porque existe a questão... Bom, são muitas, vamos lá. Nós temos na nossa cultura algo ligado com a política, que é aquela coisa do rouba, mas faz. Né? É um político... Porque os políticos hoje em dia são tão ruins que se eles roubassem, mas fizessem, Tá ok, né? a gente gostava. O problema nosso é que eles roubam e não fazem. Então, a questão é que os falsos profetas que nós temos, eles são pessoas, então, que têm problemas de caráter. Todo falso profeta tem. Mas como eles operam sinais, eles roubam, mas fazem. As pessoas dão credibilidade. Acham que é bom, acham que é maravilhoso. Bom, como é que isso aconteceu? Então, tendo essa cultura da política brasileira vindo aí dos anos 80, nos anos 90 tem uma alteração no movimento pentecostal. O movimento pentecostal mesmo, não é nem carismático. Assembleia de Deus, tudo mais. Tem uma divisão. Provavelmente não é culpa deles, mas você vai ver muito claro isso nos Gideões. Os Gideões, eles dão uma ênfase para um lado que você vai ver que a Assembleia de Deus do Brás, por exemplo, não dá. Você vê que os pregadores da Assembleia de Deus do Brás, eles são mais intelectuais. E lá nos Gideões vai tendo uma ênfase mais popular, mais pro manto. Só que nos Gideões, cara, eu fui tremendamente edificado com muitas e muitas e muitas pregações dos Gideões. Só que com o tempo a coisa foi exagerando. E foi que se criando essa coisa do manto.
Veja, eu fui criado no mover. Eu converti no mover. Não é disso que eu tô falando. É de um outro negócio que foi se criando. Que quando toca o pandeiro, todo mundo sai dançando na carne parecendo do espírito. Uhum. E que já estabeleceu que é normal. Então, isso foi uma coisa que foi crescendo. E é, infelizmente, esse movimento do mover desse tipo que ganhou várias comunidades. Ele ficou popular. E esse movimento é o que, por exemplo, se populariza e as mães de muitos cantores e funkeiros são mães que vieram desse contexto. Uhum. Então, quando esses caras hoje estão na mídia, quando eles querem espiritualidade, eles buscam isso. Então, existem alguns falsos profetas hoje, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. São criminosos, são pessoas que andam armada, que lá fazem lavagem de dinheiro. E eles são os profetas dessas pessoas. Dos grandes cantores de funk, dos cantores de forró, dos cantores sertanejos. Então eles fazem culto nas casas dos cantores, porque os cantores não vão nos... Uhum. E eles são tipo profetas particulares. Então sabe esse negócio de você ir na casa do profeta e aí o profeta te dá uma profecia. Uhum. E esse negócio de ficar entregando profecia individual e aí a pessoa se emociona e tal. E você vai lá na casa do profeta e aí você dá uma oferta pro profeta. E pegando até meio que ecos do Antigo Testamento, né? Uhum. Isso foi fomentando e crescendo cada vez mais no Brasil. Do outro lado, a gente tem um movimento de batalha espiritual que foi se ridicularizando. Nos anos 90, havia um movimento de batalha espiritual muito sério no Brasil, né? Só que foi exagerando. Entendeu? Do espírito de Jezabel, o pessoal foi aumentando, entendeu? Dagon, foi crescendo. Espírito, tudo que é E coisa. vai, e a batalha vai repreendendo. A ponto que a batalha espiritual ficou totalmente ridicularizada no Brasil. Uhum. Então você tem esses dois extremos. E esses dois extremos é os que continham o profético. Aqui de um lado você tinha profetas pentecostais muito bons, mas agora se tornou um negócio de revelar CPF e tal. E aqui do outro lado, você tem gente... Nossa, tem que subir no Everest para ungir o Everest. Fica bom. Vamos acordar. Então, esses dois lados foi ficando ridículo. A ponto de se tornar uma infantilização, né, cara? E aí agora, todas as vezes que você quer se mover profeticamente, você parece ridículo. Por exemplo, vocês conheceram muito bem o Haroldo. Vocês viram quantas vezes o Haroldo já deve ter vindo aqui e ensinado sobre as festas bíblicas? Pois agora, vários falsos profetas estão usando festas bíblicas e números de calendários judaicos para levantar ofertas e ganhar dinheiro. Olha isso. Entendeu? Então, eles vão pegando até aquilo que a gente estava usando para dar ensino sobre a Bíblia, sobre os tempos de Deus, e estão usando isso como um meio de ganhar dinheiro. Então, teve um caso específico, próximo a nós, uma pessoa, numa igreja boa, numa igreja saudável, o cara não estava numa igreja que não ensina a Bíblia. Ele recebe a ligação de um profeta. E o cara fala: Deus me mostra uma piscina. E Deus me mostra teu filho afogando. Mas Deus está mandando levantar uma oferta de remissão. Caramba. R$20 mil. Ó o golpe. Que isso. Oferta de remissão, Pix, feito. Depois que o cara fez, óbvio, era só o cara viu o Instagram dele, viu o filho dele, achou o número dele. Entendeu? Uau. Inclusive hoje eu tava... Isso deve ter aos montes, né, cara? Deve. Em escalas E grandes. aí o que acontece? Lembra que eu falei que eu tinha vergonha de me assumir no Ministério Profético? É por causa disso. Porque você não quer dizer que você é desse negócio.
As pessoas já generalizam, né? Isso, mas chega disso. Chega, eu não admito mais isso. Eu não admito. Eles vão ter que me engolir agora. Eles vão se ferrar comigo. Eu estou pessoalmente amaldiçoando eles em nome de Jesus. Entendeu? Eu estou fazendo isso. Eu fui num lugar e a menina falou: o profeta disse que eu não podia cortar o cabelo por não sei quanto tempo. Ela estava presa num voto que ela tinha feito. Eu virei para ela e falei: eu amaldiçoo esse profeta em nome do Senhor Jesus Cristo. Corta o cabelo, minha filha. Ela foi liberta. Eu não admito mais que façam isso com a igreja. Entendeu? Não, os caras... Eu tenho vídeo dos caras andando armado. Lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Não é nem... Entende? Porque tem aquele cara que, assim... Que ele tá enganado. Sabe? Mas tem um nível... Que você já não tá mais enganado. É intencionalzaço, né, cara? Virou crime mesmo, né? Lavagem de dinheiro. Ela tá se apossando do emocional das pessoas. E são pessoas que estão chegando em gente muito grande. E a questão do gente muito grande é que gente muito grande tem dinheiro. Ah, eu não quero dinheiro pra ficar rico, mas, poxa, a gente podia fazer muita obra de Deus com muito dinheiro. O que a gente tem de gente que a gente conhece em Moçambique, o que tem de casa de oração que podia ser sustentada, mas vai para sujeito usar calça da Dior, bolsa da Louis Vuitton, você entende? Sim. Poxa, Não, é inadmissível. Hoje de manhã eu tava lendo justamente sobre Balaão, né? Que é o falso profeta da Bíblia, assim, o mais clássico. Como que... Falso profeta que não erra profecia, né? Exato. a primeira aula da imersão, assim, do Senhor, vai ser sobre Balaão. A gente vai fazer uma biografia de Balaão. A gente vai fazer um contorno da vida dele, mostrando ali números 21, 22, 23, 24. E a minha pergunta é assim, como que vamos lá, o crente normal, certo? Médio, o crente médio, sei lá, você não pode falar assim, né? Como que a gente pode identificar de uma maneira rápida, fácil, sei lá, um falso profeta aí que venha falar alguma coisa pra nós? Bom, eu quero abrir Apocalipse 19 para mostrar algo. Mas, óbvio que a maneira mais simples é, como sempre, prestar atenção no que Jesus disse. Jesus disse que tenham cuidado daqueles que vêm vestido de pele de cordeiro, mas são lobos. Pelos frutos conhecereis. Então ele está falando do falso profeta. Ele está falando que pelo fruto, pelo resultado, pelo estilo de vida, pelo caráter, pela santidade, na vida desses homens é que você vai conhecer. Agora, aqui em Apocalipse 19:10, essa passagem, ela para mim é essencial. Vamos lá. Diz assim: então lancei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faça isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Já matou. Então, quem está aqui falando? João. E João disse o seguinte: eu ia adorar o anjo. Gente, vocês já pararam pra pensar nisso? João, no fim de Apocalipse, Depois de tudo que ele viu, né? João, com 80 anos de idade, andou com Jesus, viu o ressurreto, participou do Pentecostes, escreveu o Evangelho, já falou Apocalipse, já viu Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 18. Tá no 19. Ele vai se ajoelhar para cometer idolatria e adorar o anjo. Por quê? Porque a revelação profética ela tem um nível tão forte e impactante que sempre a nossa humanidade vai ter a tendência de idolatrar um instrumento profético. É normal. Mas qual deve ser a atitude do verdadeiro profeta? Assim como a do anjo. Apontar pra ele. Levanta aí, nem vem que Eu vem não que tenho nada, tem. eu sou igual. Nossa. Ou seja, ele fala, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que ele quer dizer o espírito da profecia a essência da profecia. É apontar para Jesus.
E qual é a essência da falsa profecia? É tornar você dependente do profeta. Cara, isso é o que mais existe, velho. Eu não faço se o profeta não falar. Num caso, Se ele não orar, se ele não ungir, se... Vamos lá ver o que o profeta diz. E eu vim num contexto desse, cara. Eu converti numa igreja que era um Mas tem contexto gente desse. que me trata assim. Quando Cara. eu vejo, eu já pulo fora. Entendeu? Que palavra você tem pra mim? Eu já oro, falo, leia a Bíblia e faço oração. E coloca aqueles palavrinhas pra seguir o ritmo. Eu pulo fora na hora. E assim, ó, eu já profetizei com os sinais da criação. Porque eu tinha ouvido falar que isso era o nível mais alto do ministério profético. Eu não senti nada. Não mudei nada, não me elevou como ser humano. Então, assim, não tem nada a ver. O grande lance é apontar para Jesus. Então, João Batista foi o maior profeta. Não foi? Jesus falou, de todos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Qual foi a profecia que o João Batista falou? Nenhuma. Qual foi o milagre que João Batista fez? Nenhum. E ele é o maior profeta. Ele só repetiu o versículo com unção. E ele foi chamado de profeta. Então você não precisa dizer nenhuma profecia. Sem inventar nada. Nada. Leia a Bíblia, prega a Bíblia, com paixão, com unção. Aponte pra Jesus. E isso é profético. Acabou. Só que eles não fazem isso, os falsos profetas. O que eles fazem? Eles vão lá no 7 banhos de Naamã. Sabe? Eles vão lá pegar aquelas passagens obscuras. Campanha do Vale do Sal. Exatamente, entendeu? Nossa. E vai aumentando, E tem as novas. As novas não chegaram ainda no Brasil. Olha, rapaz. Campanha do... Gente, como é que eu vou traduzir em português? É as cortes celestiais. Esse aí tem um nome. Então você tem que... não tem só 3 céus, tem vários céus. Então no segundo céu tem várias cortes. E para você subir... Então... Jesus é o teu advogado, mas em que nível de advogado que ele é? Que juiz que vai te julgar nas cortes celestiais? Nossa, cara. Tô pra te falar. Embaçado Aí tem o livro, essa. Oração das Cortes Celestiais. Nossa. Daqui a pouco tá chegando, hein? Tá chegando já. Espero que vai chegar, tu vai ver. Já dá pra até imaginar quem que vai... Quem que vai trazer, né? Era bom te gravar, fazer esse corte, postar e botar assim, quem vai ser o primeiro idiota? Né? E aí deixar, mas já adiantado, ó, nós não falamos que você era idiota, só falamos que quem quer ser o primeiro. Né? A Vina estivesse causando aqui. Não, é o anjo. A Vina era uma benção, o anjo não tem problema. Bom demais, cara. Bom, vamos lá então. Finalizando, né? Fala aí dos seus planos futuros, quais que são os projetos aí, médio prazo, longo prazo. Avivamento no Brasil, tá? No Brasil. Tô com plano Tá de com fazer projeto aí de avivamento no Brasil. Pra esse ano. né? Marcar uma data. Muito bom. Fazer tatuagem na cara também, né? Não. Então, cara, meu plano pro futuro é pegar um carro e ir pra casa daqui a pouco. Eu quero dizer com isso é que eu tenho andado de uma maneira... Tenho tentado, eu não tenho conseguido sempre. Tenho falhado, na verdade, miseravelmente muitas vezes, mas tenho tentado sempre novamente viver hoje, agora, aqui e agora, consciente da presença de Deus diante de mim. Então, eu tenho me abdicado de fazer muitos planos futuros em prol de perceber a presença de Deus aqui e agora. O que vai ter esse ano que eu posso adiantar assim para as pessoas? 14 a 16 de abril, o Jeremiah Johnson, esse profeta, vai estar no Brasil. Então, 14 e 15 lá na One, em São Paulo, lá nos meninos lá da igreja One. E 16 em Montemor. Isso é uma coisa, uma balada boa para ir, vai ter fogo bom. Essa imersão agora começa amanhã, assim diz o Senhor, vai, assim, muito importante. Vai dar conversa por uns par de meses aí. Vai. Nossa. A galera vai cair matando, hein? Mas eu tô doido que faça isso. Que eu vou dar com os 2 pés. Mas assim, fora isso, eu tô realmente numa temporada de realinhamento do meu interior com a presença de Deus. Então,
o meu plano pro futuro é exclusivamente esse, assim, sala de oração e contemplação. Muito bom. É só isso. Muito bom. A gente sempre faz uma brincadeirinha aqui no final do podcast. É que lá, eu falo uma palavra e você me fala uma frase. O que significa aquilo lá pra você? Eu vi uma do Hermes e Renato essa semana muito boa dessa. Então ela se inspire no Hermes e Renato. Mate Leão. Pode se inspirar, velho. Vocês viram, né, que vocês estão rindo? Vocês viram? Mate Leão, mate não sei o que lá. Essa eu não vi, depois você manda. Então vamos lá. O cara Vamos lá. curte stand-up mesmo, velho. Né? Não, cara, eu aprendo a pregar com os caras do stand-up. Falei. Igor Guimarães é meu padroeiro. Fala, hoje mesmo. Tava lá, falei com meus camaradas aqui. Tava orando agora no culto, né? Você orando lá. Aí você falando, todo com, né, aquela contrição. Uma mulher que não tinha nada, é feia. Era feia. Feia, não sabia cantar. Comecei a rir. Era feia, desdentada. Cara, tu já viu a foto dela? Não. Eu boto os vídeos dela e a mulher fala, ai que medo, meu bem. Era feia, cara. Tem uns relatos sinistros, né, cara? Ela era A feia. presença cara. tava lá, meu pessoal achava ela meio... Negócio estranho, não. Então vamos lá, então. Vai. Igreja. Família. Avivamento. Esperança. Escatologia. Futuro. É que a esperança foi no avivamento. Faltou a palavra agora? Faltou. Pode ser uma Como é que- frase. como é pode que ser uma faz frase agora? também. Discipulado. Andar junto. Teologia da promessa. O jeito de me explicar para os outros e ter um lugar à mesa. Indica um livro. O plano de Deus da promessa. Grande tribulação. Vai ser breve, não temas. Amém. Carol Bazo. É gatinha, viu? Carol Bazo é quem me ajuda a me salvar de quem eu sou. Uau. Muito bom. Família. Carol Bazo me ajuda a me livrar de quem eu sou. Muito bom. Mas assim, Gabriel e Miguel são presente do céu, de fato. Reino. Ainda não. E pra finalizar, se você pudesse dar um único conselho para a igreja brasileira hoje, qual que seria? O único conselho que eu diria é: entre no conselho do Senhor. A partir daí tudo vai acontecer. Muito bom. Para tudo Obrigado. E ora. e ora. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. A gente está muito, muito feliz, muito honrado com você aqui, ter gastado seu tempo aqui no nosso humilde Vinerdcast. Isso aí, cara. E uma coisa que eu sempre esqueço, Mate Leão. para o pessoal lá, curte lá, dá joinha. Eu tenho que falar isso no início do vídeo, eu esqueço. Então, ó, você chegou até aqui, curte aí o vídeo, dá um joinha, compartilha pra galera geral. Curte, compartilha, comenta. É isso aí, comenta. Se inscrevam no, Isso aí ajuda. na imersão Cindy do Senhor. Isso aí ajuda Sigam o Ângelo. o Isso. YouTube a Nas distribuir redes o sociais. vídeo pra todo mundo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Isso aí. E até o próximo Vinerdcast. Falou. Valeu.